Olá, bom dia para você. Manhã de terça-feira, dia 4 de julho, independência do mundo hoje, né? Ou melhor, desculpa, independência dos Estados Unidos. Tá certo, combinado. Os caras são dono do mundo. Beleza. Bom dia para você. Santa Catarina, Santa e Bela Catarina, fantástico estado. Eu digo que é o estado mais fantástico desse Brasil. E para quem duvida, né, na manhã de hoje, nós tivemos todas as estações a um só instante e rapidamente. Devo que uns 40 minutos de cada estação, mais ou menos, né? Amanhecemos com um frio danado de inverno, aí passamos para uma chuva, e aí passamos para um solzinho que saiu, esquentou. Eu cheguei a ver um cara passar de bermuda e camiseta. É sério? Eu vi o cara passar de bermuda e camiseta aqui pela calçada na frente da emissora e depois caiu, né, aquele frio novamente e cara de poucos amigos. Então, numa manhã, em uma só manhã, nós tivemos chuva, sol, calor, meia estação e frio de novo. É para os fortes. Santa Catarina é um estado para os fortes. Aqui não tem meio termo, não. O negócio é pá, puf, 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 puf. Gostou, gostou. Se não gostou, se manda. Agora que eu estou com vontade de passar uns 6 meses no Ceará, na Bahia eu estou com esse frio, viu, gente? A gente acaba não tendo mais tanta resistência ao frio. Eu sempre digo isso, que os nossos antepassados, os imigrantes italianos e alemães que vieram para cá, cometeram apenas um grande erro. Que seria? Bem, o erro deles, é claro que também foi por uma questão de falta de recursos. Eles vieram de países europeus, Itália e Alemanha, que são frios, têm invernos rigorosos, tem neve, etc. e tal, e venderam a eles a ideia de morar num país tropical, Brasil, onde só fazia calor. Aí eles chegaram aqui e encontraram um estado de Santa Catarina em que faz calor, faz frio, tem neve, tem tudo ao mesmo tempo. E eles não trouxeram com eles a cultura arquitetônica, trouxeram sim as casas em chaimel, as casas de pedra italianas, tudo certo, mas não trouxeram algo um pouco mais adiante que é a calefação. O que é calefação, gente? Deixar as casas quentinhas. Aí o pessoal só fez aí o fogão de lenha e o fogão de lenha. Né? Alguns colocaram a serpentina, etc. e tal. Mas, por exemplo, você vai na Europa, nesses países, nas regiões frias, as casas são a palavra parou. As casas são calefetadas, ou seja, elas têm um tratamento térmico. Tem para fazer calefação. Essa palavra não vai sair hoje, mas não tem problema nenhum. Eles não trouxeram isso para cá. As nossas casas aqui são casas geladas. A gente não tem casa preparada para o inverno, a gente tem casa preparada para o verão. O verão são 3 meses, 4 meses no máximo, 5 no máximo. Depois frio pega para valer e a gente passa frio na rua, só não no carro. Agora o carro tem ar-condicionado, né? Mas daí você liga o ar-condicionado do carro, está quentinho, sai do ar-condicionado, vai para um frio de rachar os dentes e aí ferra. Então os prédios não têm calefação, agora saiu a palavra. Né? Os prédios públicos não têm, nenhum prédio tem, as casas não têm, é muito raro você encontrar. Aí eles inventaram tal do ar-condicionado. O ar-condicionado não dá conta, ele queima o oxigênio, né? Ele torra, ele tira a umidade, na verdade ele tira a umidade do ar e a gente tem aquele problema também. Então essa é o grande erro dos nossos antepassados em não terem feito essas casas preparadas para o inverno também. Para quê? Para a gente ter conforto, né? A gente anda dentro de casa, cara, com touca, luva, cachecol, meião, pantufa, parece um boneco de neve dentro de casa. É extremamente desconfortável, você só fica confortável. É fácil você chegar numa casa, os caras estão com um cobertor nas costas, todo encarangado de frio. Ou então assim, né? Então assim, ó, do ladinho do fogão a lenha, que é o único lugar que está quentinho, esquentando a mão, fazendo um pinhão, tomando um chimarrão. Então esse é um problema que a gente devia mudar, né? Começar a preparar nossas casas para o inverno também. A minha casa, particularmente, é uma geladeira. Bom no verão, mas no inverno é uma geladeira que ela tem um pé direito muito alto,
ficou legal, mas dá um frio do caramba para esquentar aquilo, nem a pau Juvenal. Tá certo, a gente comete erros. Eu moro num lugar alto, fiz a casa alta e não botei um fogão a lenha sequer na casa. Agora eu vou fazer, vou botar um fogão a lenha para esquentar, é o certo. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente ter saúde, senão é muita pancada no nosso organismo. É frio, calor, tudo ao mesmo tempo, a gente sofre muito, é uma pancada muito grande. Bom dia para você, feito esse meu desabafo. Vamos começar o Toda Manhã aqui na Rede Bela Aliança de Televisão. Eu tenho um recado aqui, o primeiro recado é um cachorro que está desaparecido. Bota na tela. A Kelly Klaumann está procurando esse pastor alemão. O nome dele é Duque. Ele sumiu no domingo na Bela... É um filhote, né? Dá para ver que é um filhote. Ele sumiu domingo no Bela Aliança, próximo à estação do trem. As filhas da Kelly estão sentindo muita falta do amiguinho. Se alguém tiver alguma informação, pode entrar em contato com o telefone 99169-1902. 99169-1902. O Duque sumiu, é um filhotão ainda, é um cachorro bonito, mas tem dono, viu, gente? Não adianta. Tem dono, tem duas meninas chorando lá com saudade do Duque. Né? A tua felicidade não pode ser construída na tristeza dos outros. Então, se você viu o Duque por aí, ele sumiu lá da estação de trem da Bela Aliança. Se alguém souber o paradeiro do Duque, entre em contato no 99169-1902. Já que estamos falando, tchau, Duque, espero que você volte para casa. Já que a gente está falando de frio, você lembra aquele desafio que surgiu um tempo atrás do balde de gelo? Até eu fiz o desafio do balde de gelo, cara. Eu fiz, ai, como estava frio. Bem, está rolando uma informação de que o Pete Freitas, que é criador do desafio do balde de gelo, teria morrido. O criador do desafio do balde do gelo, Pete Freitas, de 32 anos, foi, na verdade, hospitalizado. Mais cedo, diversos veículos de imprensa internacional haviam lamentado a morte de Freitas, que deu início a uma campanha mundial de arrecadação para pesquisas sobre a esclerose lateral amiotrófica, a doença rara que causa a degeneração do sistema nervoso até levar o paciente à morte. Em 2014, pouca gente conhecia esse tipo de esclerose, mas a ideia do americano que luta contra esse mal tornou a ela, como a conhecida, um dos principais assuntos nas redes sociais daquele ano. Antes de descobrir a doença, o Freitas jogava beisebol no Lexington Blue Sox, em Boston. Ele percebeu que havia algo errado com o seu corpo quando a dor de uma bolada no pulso não passou. O primeiro indício dos sintomas que levariam ao diagnóstico em 2012. 2 anos depois, ele já não andava e nem falava. Tem a foto dele? Coloca a foto do Pete Freitas. Esse cara aí, ó. Ele era um jogador profissional de beisebol e descobriu que estava com essa doença. Em 2014, o jogador de golfe Chris Kennedy desafiou uma prima, mulher de um portador de ela, a jogar sobre o corpo um balde de gelo em troca de uma doação. O vídeo chegou a Freitas pelas redes sociais e ele enxergou naquilo um meio de impulsionar pesquisa sobre a cura da doença. Olha aí, ó, virou moda, gente. Ai! Ele e outro paciente, o Pat Quinn, divulgaram o desafio. As pessoas teriam que doar dinheiro para a pesquisa sobre a doença ou tomar um banho de gelo. A prenda, porém, acabou incorporada à iniciativa e a maioria dos doadores embolsava a quantia e, com o recibo nas mãos, virava o balde sobre a cabeça. Ai! É verdade. No mesmo ano, o apelo motivou personalidades do mundo inteiro a literalmente tomar banho de gelo. Aí o Bill Gates, até o Bill Gates tomou, viu, gente? Essa casa do Bill Gates, você conhece? A casa do Bill Gates é fantástica. Mas, enfim, pessoas como Bill Gates, Justin Bieber, o Mark Zuckerberg do Google, né? A modelo Gisele Bündchen, Bill Gates, como já falei, o jogador do Real Madrid, o Cristiano Ronaldo, aderiram ao desafio e fizeram o desafio do gelo, que é gelado. Muita gente se ferrou com esse desafio também, que deve ter muita gente se ferrando. Um desafio coletivo, enfim. Cumprida a tarefa, era possível desafiar outras 3 pessoas que deveriam pagar $100 às pesquisas caso recusassem um banho. O objetivo inicial era ajudar a ALS Association, uma organização americana sem fins lucrativos, a arrecadar fundos para financiar estudos e ajudar pacientes com ela, também conhecida como a doença de Lou Gehrig. E, sem definição da causa específica, somente 10% dos casos têm uma base genética bem definida. Pois muito bem, foi esse cara, então, o Pete Freitas, que iniciou toda essa brincadeira aí, seríssima por sinal.
e que acabou arrecadando, é o Stiller, né? Ben Stiller, acho que é, acabou arrecadando uma grana muito boa para os estudos científicos com relação a essa doença. E hoje, né, o que foi isso que ela jogou na cabeça? Sorvete? Sei lá o que ela fez ali. Bem, em função disso, ele ficou muito famoso. E hoje surgiu a notícia de que teria morrido em função da doença, o Spielberg. Né? Mas não morreu, não. Ele está internado, está hospitalizado, mas não morreu. É a informação que nós temos com relação ao Pete Freitas. Olha só o que a iniciativa de um cara faz com que todo mundo se mexa. O objetivo era arrecadar dinheiro para os estudos científicos, mas principalmente que a doença ficasse conhecida. E ela ficou extremamente conhecida assim. Eu fiz esse desafio em função da mãe de uma amiga minha, a mãe da doutora Fabiana, era o Neymar, né? Parecia Neymar. Eu fiz esse desafio em função da mãe da doutora Fabiana, que é uma amiga minha, que tem essa doença, que mora aqui em Rio do Sul. Eu fiz o desafio e mostrei na televisão. E a doença foi extremamente falada, conversada, virou uma mania mundial, todo mundo... o Vin Diesel, né? Todo mundo quis fazer e fez a brincadeira. Foi fantástico. Então tá aí, só confirmando, não morreu, está hospitalizado. Que isso? Nos vão matar os caras afogados, rapaz, olha lá. Não para. Olha só. Não sente mais nada essa altura, né? Não sente mais nada. É a Shakira? É a Shakira e o Piquet. Isso, legal. No último dia 2 foi o dia do hospital. O que é o dia do hospital? Não só do nosso regional, mas o dia do hospital enquanto instituição, também se homenageando todos os hospitais pelo mundo inteiro. Esse local é um local meio estranho, ninguém quer estar no hospital, gente. Eu não conheço, eu quero estar no hospital. Não, a gente quer estar em casa, a gente quer estar trabalhando, a gente quer estar se divertindo, quer estar vivendo, mas o hospital é aquele local em que a gente espera, se acaso der um probleminha no meio dessas vontades todas, você ser recebido com qualidade, com humanidade, né? Ser recebido com o serviço que você está precisando na área da saúde. O hospital é o local em que você vai quando está doente ou vai visitar alguém doente. Não tem outra forma. Mas é um local necessário, porque nós precisamos, como eu disse, receber esse tratamento, ou tratamento médico com o tratamento humanitário junto. São importantes as manifestações, por exemplo, você vai ser internado, está lá se recuperando de uma doença, tratando uma doença, e como é bom quando chega um profissional daquele local, te trata com carinho, te dá um bom dia, olha, você está bem, está precisando de alguma coisa, vamos trocar esse curativo, trata esse curativo com carinho, atira assim com cuidado, né? Não quer fazer depilação em você, não. Bem, tudo isso faz parte da vida de um hospital e os serviços que esse hospital te oferece. Há 23 anos, 23 anos já, né? Há 23 anos, Rio do Sul e o Alto Vale recebeu um grande presente que foi o nosso hospital regional. Eu lembro do dia, foi na parte da tarde, a inauguração, se não estou enganado. Você deve lembrar disso, né, Manuel? Foi à tarde, né? Eu tive presente, estava o governador Wilson Kleinubing, na época, inaugurando. Bom dia. Bom dia. O Kleinubing foi um arquiteto, não o arquiteto que projetou o hospital, mas foi um arquiteto na liberação e construção desse hospital, não é isso? Eu acho que de todo o passado ele fez a parte final, nós tivemos o cenário todo, mas ele conseguiu injetar no mandato dele os recursos necessários para concluir e equipar o hospital. Que é o mais complicado. Que é muito mais complicado. E principalmente no modelo diferente que foi dado na época. Eles davam o recurso e a comissão geria esse recurso e por isso funcionou tão bem, capitaneado na época pelo Milton, funcionou tão bem do ponto de vista de construção e do ponto de vista de equipar esse hospital. Se fez mais com menos. Muito mais. Exatamente isso. À época, serviu como modelo de como se construir um hospital, uma obra pública, com dinheiro público, mas com administração privada, né? Era essa comissão que depois virou a FUSAV, etc. e Exatamente. tal. Muito bem, então ele foi inaugurado há 23 anos, era um dia de sol, se não me engano foi em setembro, não vou lembrar bem do dia, foguetório, alegria, aquele negócio todo, e há 23 anos o hospital está aí. Claro, mas eu fui já uma vez no hospital, não fui bem atendido, tudo certo. Infelizmente, estamos falando de várias situações, chama-se variáveis dentro de uma vida, de um estabelecimento.
Às vezes o médico não estava bem, o cara que te recebeu também estava virado, você estava também estressado, aquele dia tudo certo, a gente sabe disso. É claro que se trabalha para também melhorar o atendimento dia a dia. Mas em contrapartida, gente, quanto que se fez de atendimento, não é que a gente tem que esquecer as coisas ruins, a gente tem que lembrar das coisas ruins para deixá-la melhor. Mas quanto se fez de atendimento, quantas vidas foram salvas e quantas novidades o Hospital Regional trouxe para Rio do Sul e região. Vamos citar somente uma, a questão da cardiologia, né? Que nós tínhamos que sair por aí correndo, literalmente com o coração na mão, né, Manuel? E rezar para não dar um piti no meio do caminho para ficar na maca da ambulância. Hoje você tem uma operação cardiológica fantástica no nosso regional. E o regional agora tem mais um desafio, que é a oncologia. Esse é o desafio agora do regional. Como é que está a oncologia? E é para isso que o Manel está aqui, para falar, entre outras coisas, da questão do nosso regional, mas na parte da oncologia. O Chico e os telespectadores, em abril do ano passado, nós trocamos, entre aspas, uma dívida que o Estado tinha conosco, da ordem de 4 milhões e 800, chamada dívida de extrateto, que eram recursos operacionais, ou seja, recurso do dia a dia, por um recurso de investimento. Naquele momento o Estado não tinha recursos para bancar isso, pagar essa dívida para nós, e tinha recursos de investimento. Então nós trocamos isso, essa dívida que o Estado tinha, por recursos de investimento. No período de um ano nós projetamos a obra, nós já tínhamos ela projetada, construímos, dentro do prazo, em abril desse ano nós concluímos a obra em 100%. Está pronta? Pronta, sem aditivo, exatamente no valor orçado. Isso é difícil, por isso que é legal essa administração diferenciada. Ô Chico, assim, a obra foi tocada por uma comissão do hospital, capitaneada pelo Giovanni, pelo Osmar Petros, pelo Cícero e mais empregados lá da administração. Nós concluímos ela dentro de um ano, com um custo orçado, fizemos até muito mais partes do que estavam programados. Uma obra bonita, fantástica, super bem acabada. O pessoal do Badesc, que vinha mensalmente fiscalizar a obra para liberar as parcelas, disse isso, que ela está servindo de modelo de obra pública a nível de Estado. Olha que legal. Pela qualidade, pela eficiência e o cumprimento dos prazos e dentro do respectivo orçado. Eu pego sempre, desculpa, Manuel, eu bato muito nessa tecla, porque também é mais uma das sacanagens no Brasil. Obra pública. Né? Eles, quanto é que custa essa obra? 5 milhões. Né? É orçada em 5 milhões. Aí abre-se uma licitação, aí uma empresa dá o menor valor, e aí, ganhei, legal. E aí, vamos começar a obra? Quando? Pois é, já começa o rolo, né? A empresa ganha. Pois é, eu tenho que ver umas coisas para botar lá, etc e tal. Já começa atrasada a obra. Aí aqueles 5 milhões que já não estavam lá, né? Não vai dar. Aí, não vai dar? Não vai dar. Pô, mas tu não ganhou? Mas não vai dar. Vamos ter que fazer um aditivo. Né? Botar um dinheirinho, e aí vai mais um dinheirinho, e quando acaba a obra e acaba fora do prazo, o Manel está rindo ali, e ele sabe que tudo certo, mas quando acaba a obra, que já acaba fora do prazo, você vai ver a qualidade, muitas vezes lamentável o que você acaba vendo. E aí você pega uma obra dessa, em que uma dessa, não, isso aqui é exemplo, isso nos enche de orgulho, e foi a mesma coisa com a construção do regional. É assim que tem que ser feito, Manel. Ô Chico, tem dois aspectos interessantes nessa questão dos aditivos de obra pública. O primeiro, o projeto tem que ser bem feito, e normalmente não são. Não são. E o segundo, gestão em cima da obra. De olho, fiscalização. De olho, tem que ter acompanhamento diário em cima da obra, senão a cada hora disso. Se você não fizer isso, vai ter problema com as empreiteiras, vai ter problema com quem está executando. Então, se você resolver os dois aspectos, ter um bom projeto e uma boa fiscalização, toda a obra sai dentro do programado. Se você não o tiver, você vai engolir um aditivo e vai engolir lá no final uma obra de péssima qualidade, que é o que a gente vê pelo Brasil inteiro. Infelizmente, você pega um exemplo, você pega uma rua que não tem um ano de obra pronta e já está toda, não é o seu problema, mas só dá um exemplo, dá uma olhada por aí, ruas com menos de um ano prontas já estão todas detonadas, mas enfim. Inauguração dia 16 de março, que setembro, rapaz, março de 94, ela iniciou as suas atividades em 15 de setembro, mas a inauguração foi em março, dia 16, e as atividades dia 16 de setembro de 94, 15 de setembro, bem no dia do aniversário da minha mãe. Então a obra está pronta, está entregue e feita com qualidade, se fizeram mais com o dinheiro que veio e não se pediu nem um centavo a mais. E agora, Manuel? Chico, a nossa obra é dividida em duas partes. Esses 4 milhões e 800 nos permitiu fazer duas partes. A obra do PET-scan, que é uma parte lá no hospital,
que, para você ter uma ideia, todas as paredes de chumbo foram 36 mil quilos de chumbo para vedar as paredes. 36 mil quilos de chumbo? Foram 3 carretas que nós compramos do Rio de Janeiro de chumbo para vedar as paredes, porque as pessoas, além do próprio local onde fica o PET scan, tem as salas onde ficam os pacientes que tomam um reagente radioativo e precisam ficar isolados nessa questão. PET scan, gente, me corrija se eu estiver errado, é também um importante passo dentro dessa questão oncológica aqui no Alto Vale. Porque tem muita gente que vai a Curitiba fazer o PET scan, etc. e tal. Na verdade, eu posso estar muito enganado, já peço desculpas, que aqui a gente faz tudo no improviso, eu não converso com o entrevistado antes. O PET scan é um exame, não é isso? É um equipamento, é um tipo de ressonância que o que tem de mais moderno hoje para detectar o câncer. Exato, ele faz o corpo inteiro. Exatamente, o que tem de mais moderno, e isso assim, ele não é obrigatório, ele não é uma parte da oncologia, mas ele é o que nós chamamos dele anterior, e que a nível do Alto Vale tem 3 equipamentos desse a nível de Santa Catarina. Em Santa Catarina, 3 equipamentos. E nós não, já faz exames pelo SUS hoje, mas o Alto Vale não tem nenhum equipamento desse. E nós queremos atender o Alto Vale naquilo que a população merece. Tá, mas peraí, as paredes estão chumbadas. Estão chumbadas. 36 mil quilos, é isso? 36 mil quilos. E o aparelho? Não, o aparelho nós estamos na fase de negociação. Nós já vimos negociando antes, certo, porque o Estado agora tem outra dívida conosco da ordem de 5 milhões. Olha, que bom. Porque todo mês nós temos o chamado extrateto, ou seja, nós atendemos mais do que aquilo que nós temos contratualizado com o governo federal e todo mês gera um déficit aí da ordem de 300 mil reais, 250, 300 mil reais. Então agora nós estamos negociando com o governo do Estado, através de todas as forças políticas que o Alto Vale tem, para se trocar 4 milhões dessa dívida, dos 5, pelo PET scan. Ele custa apenas 4 milhões? 1.250.000 O aparelho em si? O aparelho em si. Mais a instalação, que custou cerca de 1.800.000, desses 4.800.000, mais ou menos 1.800.000 foi gasto nessa instalação do PET scan. Então, assim, nas últimas 2 vindas do governador a Rio do Sul, nós tratamos disso pessoalmente com ele. E a nossa expectativa é muito grande, de que ele consiga agora, dentro dos recursos do Fundan, encaixar parte dos recursos para atender o nosso pleito. Muito bem. Isso para compra e instalação do PET scan. Vamos lembrar, são 3 no estado. Esse equipamento é fantástico. Tem gente que sai de Rio do Sul, vai a Curitiba, paga no particular, em Curitiba, viu, Jonas? Para fazer o PET scan, ele te dá uma análise do corpo inteiro de possíveis pontos de tumores. Ele localiza exatamente onde é que está o tumor. É um equipamento fantástico. Ok, nós vamos ter, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. O sonho nosso de nós termos isso a curto prazo, Chico. Legal. Vamos lá. O que mais precisa para a efetivação da oncologia? Ok, então o PET scan, depende somente da compra do equipamento. A outra ala, que nós dizemos assim, anexa, que é a parte da oncologia. Ela está totalmente pronta com a parte física, com os equipamentos e o mobiliário. E a equipe definida, basicamente assim, basicamente definida, que é de médicos, enfermeiros, essa parte. Chico, nós vamos ter lá dentro da oncologia 12 postos, 12 pessoas ao mesmo tempo podem fazer o tratamento. Receber a quimioterapia. A quimioterapia. Ou seja, são 10 cadeiras e o que nós chamamos de 2 salas macas. São pacientes já num estado mais complexo que precisam fazer o seu tratamento deitado já. Chico, então está 100% a instalação física. O que está faltando? Definir, que é o que nós chamamos, quem vai pagar o tratamento. Por que isso? O hospital é um prestador de serviço. Nós temos convicção de que o público que nós vamos atender no hospital será o público do SUS, certo, ou seja, do INPS. Vai ser referência para a região. Exatamente. Nós não entendemos que vai ter ali o do convênio ou particular, vai ter muito pouco isso. O Plano Estadual de Oncologia, de qual nós estamos inseridos, prevê para o Hospital Regional 54 cirurgias oncológicas, ou seja, 54 serão pessoas operadas em algum tipo de câncer no Hospital Regional, e cerca de 542 procedimentos quimioterápicos. Por mês. Quem paga isso normalmente tem que ser o governo federal. Certo. Ok? Então nós estamos na fase agora, também com todas as forças políticas nisso, e hospital e Secretaria Estadual da Saúde, para que o governo federal publique a portaria credenciando o Hospital Regional. O que é isso? É o contrato entre o governo federal e o Hospital Regional para a prestação de serviço, com o aval da Secretaria Municipal, os recursos passam pela Secretaria Municipal de Saúde para prestar o serviço. Porque, Chico, isso representa 500 mil reais mês. É dinheiro, cara.
Não adianta eu dizer que o hospital vai assumir isso aí por alguns meses até que saia o credenciamento, porque nós quebramos antes. Vai inviabilizar. Vai inviabilizar isso. Então são R$500 mil mês. Então nós temos que ter a garantia do governo federal, ou seja, o contrato assinado com o governo federal, tendo o credenciamento. A partir disso, nós vamos atender todo o público do Alto Vale nessa questão do SUS. É uma outra coisa que eu há muito tempo venho dizendo, e que sempre é bom as pessoas entenderem o que acontece. Muitas vezes as pessoas não prestam atenção, não querem nem saber, etc. e tal. Por exemplo, você vai fazer uma obra pública, o mais barato da obra é o projeto e a obra. Correto. Se você vai prestar um serviço, o mais barato é o projeto e a obra. Você falou aí que já foram 4 milhões, 5 milhões na obra, e serão mais 4 milhões para o PET scan, certo? Vamos botar 10 milhões nessa conta. Ok, 10 milhões é muito dinheiro, 10 milhões. Puxa, que legal, o governo ajudou com 10 milhões, está construído, está show de bola. Muito bem. Agora, se nós vamos ter um custo mensal para a oncologia de R$500 mil, isso vai dar 6 milhões por mês, por ano. Por baixo, 6 milhões de custo que alguém vai ter que pagar, certo? Ou seja, em menos de 2 anos, só de custo de manter a operação, você já tem os 10 milhões que você gastou para construir o bicho. Então, por isso, o mais importante, gente, não é quem faz a obra, quem paga a obra, é quem mantém, quem vai pagar o custo. E esse custo, obrigatoriamente, na minha opinião, Manuel, tem que ser federal. Por que federal? Porque a gente paga imposto pra caramba, nego. O Alto Vale, você, eu, o Brasil inteiro, nós pagamos impostos o ano inteiro, melhor, boa parte do ano, para dar conta dessa estrutura. Então, esse dinheiro, certo, não é ser retirado de nós, em contribuição de ajuda para o hospital regional, que um monte de gente ajuda. Não, esse dinheiro tem que ser garantido. E é por isso que demora essa homologação dessa publicação no Diário Oficial. O governo pensa, mas vou ter que botar todo ano lá 6 milhões, nego. É isso que demora, Manuel? 2 aspectos, Chico, que fazem demorar. O tamanho da burocracia. O tamanho do Estado brasileiro, ele é grande e lento. Muito. Muito grande e muito mais lento. Ele é mais lento do que grande, às vezes. Então, isso atrapalha demais o Estado. O Estado brasileiro, e isso inclui todos os mecanismos públicos, ele tem uma deficiência muito grande na tomada de decisão. De agilidade. De agilidade. Porque ele é muito grande e acaba sendo lento e tudo que se pensa que se faz nessa área pública tem sacanagem, então tem que ter controle do controle do controle do controle. Isso, né? Mesmo com o controle do controle do controle. Tem tudo que se vê aí. E o segundo é a própria falta de recursos. Certo. O Estado brasileiro passa por uma situação de recursos, porque o Estado é muito grande, inoperante, precisa de um monte de gente, toda essa estrutura para tocar. Ele não é um Estado ágil, então ele custa muito. É pesado. É pesado, custa muito. No momento que a economia estava crescendo, tranquilo, tinha impostos para arrecadar, beleza. No momento que a economia começou a descer, mas a despesa fixa continuou. Toda aquela estrutura do Estado está lá. Então hoje o Estado basicamente se autoalimenta. Tudo aquilo que ele arrecada é para si próprio. O próprio Estado. Para o próprio Estado. Não sobrando recurso para esse tipo de situação. Investimento. Então ele é lento, a tomada de decisão é lenta e segundo, a situação de recurso. Porque a nossa economia mês a mês cai. Basta você notar o que está acontecendo a nível do Alto Vale. Nossa receita cai mês a mês e com isso tem deficiência. Então muitas vezes o processo está na mesa do ministro para assinar, mas esse mês não tem dinheiro. Então ele não assina e assim vai se postergando. Porque a partir do momento que se assina essa portaria, se homologa esse negócio todo, essa parceria, tem que cumprir, tem que botar o dinheirinho, né? Tem que cumprir, porque por trás disso tem todos os compromissos, tem as pessoas que foram atendidas, tem os médicos, tem os profissionais, tem os equipamentos, senão essa engrenagem não funciona e a cadeia se quebra. Então é esse o fato, Chico. Mas assim, tudo pronto, aguardando essa portaria, no nível de pressão, todas as forças políticas, sejam governo do Estado, sejam deputados estaduais, sejam deputados federais, senadores, nós estamos com tudo em cima, para que nos ajudem lá a sair essa portaria do credenciamento e nós começamos a atender o mais rápido possível. Porque, Chico, é desumano você conversar com as pessoas, ou com as lideranças, ou com os prefeitos, desses cidadãos que vão diariamente de ambulância, de vans, ou para Lages, ou para Blumenau, ou para Florianópolis fazer esse tratamento quimioterápico lá. As pessoas ficam o dia inteiro esperando, porque vai numa van lá 10 pessoas, tem que ficar até o último se tratar. Já sai de madrugada de casa. Já sai de madrugada.
A reação do tratamento é horrível. É depois que você... Quer dizer, você sai de casa, vamos fazer a tragédia, vamos fazer o trajeto dos caras. Né? Aí o cara mora aqui, lá na Aurora, na terra do nosso Rames. Né? Olha, eu tenho que ir para Lages, ou Blumenau, ou Florianópolis. Hoje é mais Lages das três, exatamente, é mais para Lages. Ok. Mas a Lages é pertinho. Se eu fosse com o meu carro, era pertinho. Continua sendo perto, mas a demora é outra. Por quê? Eu vou sair de madrugada lá da Aurora, viu, Rames? Lá do interior, saio de Aurora, vou até a sede do município, lá eu vou pegar uma van, né, que é do município, o município está bancando isso. Vou esperar que todo mundo que vai também tem que chegar e vai sair tal horário. Legal. Então eu já acordei muito cedo, para chegar cedo e para sair cedo. E aí eu vou a Lages. Dá 2 horas, 3 horas de viagem no máximo, qualquer coisa parecida. Chego a Lages, eu vou esperar a minha vez no tratamento, certo? Tem 10 pessoas dentro da van, né, Manuel? Tem uns 8 palmeirenses, porque a gente tá bem, né? Tá bem na história. Deve ter um flamenguista e, para deixar a coisa engraçada, tem um corintiano na van que é para a gente cornetear o cara. Beleza, os 10 foram para lá. Chegarem lá, a gente tem que esperar a vez, o horário deles serem atendidos com a quimioterapia. Até ali, tá tudo certo. Tive que acordar cedo, a gente andou na van, beleza, etc e tal. A partir do momento em que você recebe a quimioterapia, você começa a ter a reação da quimioterapia. E aí aquela volta não é mais a mesma. Não. Não é mais a mesma. Primeiro que você vai ter que esperar todos os 10 serem atendidos, até o último. Aí embarca todo mundo na van de novo e vem numa viagem que só você que está assistindo, que já passou por isso, ou você que está assistindo que tem um familiar que passa por isso, que sabe o que acontece. Aí vem o motorista da van, né, que é um anjo da guarda. Aí a pessoa, olha, estou passando mal, tem que parar a van. Por quê? Porque ela vai ter que vomitar, ela vai ter que ter uma reação, uma náusea tremenda, etc. e tal. Aí é um calvário, Manuel. Aí chega aqui à noite. À noite. Você consegue... A gente vai no médico, Manuel, eu fico louco no médico. A gente é agoniado, a gente estava falando da questão do tempo, né? A gente vai no médico, tem que esperar 1 hora, já fica louco. Tu imagina você passar o dia inteiro e passando mal, hein? Passando mal. É para esse povo que está se fazendo isso. Sem dúvida, Chico. Esses são os 540, que é a média hoje de que as prefeituras levam mensalmente para fazer esse tratamento. É a nossa média do Alto Vale? É a Vale. nossa média do Alto Vale. Esse estudo foi feito nisso. E assim, Chico, me causa uma angústia isso a cada dia que eu vou no hospital, vou 2 vezes no hospital por dia em média, de ver as instalações prontas. Tudo pronto. Tudo pronto. Cheirinho de novo. Cheirinho de novo. Ver a angústia dos prefeitos, da comunidade. Manuel, nós precisamos botar isso a funcionar, nós precisamos botar isso a funcionar. E eu não consigo ter forças para botar aquilo a funcionar. Isso é horrível. Isso assim, é frustrante, Chico, porque isso, na quinta passada, não nessa agora, anterior, o governador estava aqui em Rio do Sul quando veio tratar do Fundan. E assim nós pegamos, e todos os prefeitos tiveram a vez da palavra lá nesse evento. Uns 10 prefeitos falaram da necessidade do Estado interferir no governo federal para que agilize essa situação, porque não tem lógica. Chico, pega o pessoal da agronômica aqui, está no ladinho, 5 minutos está aqui em Rio do Sul. 5 minutos. 5 minutos, a Aurora podendo fazer o seu tratamento aqui. Não, tem que entrar em tudo isso que você frisou, para ir a Lages, para ir a Blumenau, Florianópolis. E o cara podia estar aqui, com 10 minutos depois ele estaria em casa. Poderia vir de ônibus ou um parente traz aqui, estaria com o seu tratamento pronto, depois de agendado. Chico, isso chega a ser dolorido. Eu digo para ti que eu sinto isso diariamente. Nós temos hoje os municípios mais distantes da sede. Rio do Sul é sede da região. Nós temos aí Rio do Campo, Santa Terezinha, Vitor Meireles, que são municípios distantes. Mesmo sendo os mais distantes, ainda é muito perto em comparação com Lages, Blumenau e Florianópolis. Com certeza, Chico. E assim, e muito mais organizado, uma instalação. O Alto Vale tem um senso de organização muito maior, que em detrimento a Florianópolis, em detrimento à Serra, nós somos muito mais organizados. Então, eu tenho certeza que a comunidade teria um trabalho muito melhor prestado do que é prestado hoje. Legal. A gente vai para o intervalo, nós vamos continuar com esse assunto. Por que é importante? Além de trazer esse conforto, essa humanidade a esses 500 e tantos pacientes do Alto Vale, infelizmente, é bom lembrar que as estatísticas demonstram que os vários tipos de cânceres não estão diminuindo os casos, mas através também de diagnósticos mais precoces, nós estamos aumentando essas taxas cada vez mais. Por isso, o público futuro para esse atendimento
pessoas que não estão com a doença, que ainda não estão se utilizando desse serviço, mas que num futuro poderão se utilizar. Então, esta nossa briga para que o hospital possa ter oncologia não é só para aqueles que hoje se utilizam, mas para nós mesmos que poderemos no futuro utilizar esse serviço. Já já a gente continua esse assunto aqui no Toda Manhã dessa terça-feira. Um minutinho só.